A palavra do Senhor se renova a cada dia. Ela tem sido para nós o alimento diário. Capítulo 3, verso 16 ao 18. Capítulo 3, verso 16 ao 18, do livro do profeta Daniel. Diz assim: responderam Sadraque, Misaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, quanto à lei, quanto à ordem, quanto ao decreto, quanto ao que deixamos de fazer por ordem do rei, não necessitamos de te responder. Leia comigo 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Senhor, mais uma vez eu oro, pedindo, leva-nos a mente cativa ao trono da tua graça e acalma o nosso coração, aquieta o nosso espírito, para que a palavra tenha total fluidez no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Diga comigo: propósito sim. Não, está muito. Propósito sim. Sofrimento não. Mais uma vez, propósito sim. Sofrimento não. Eu não quero que você interprete o que eu acabei de dizer dizendo assim: propósito eu aceito, sofrimento não. A ideia não é essa. A ideia é justamente o contrário. Que você encare o sofrimento como um propósito. Que você inclua no roteiro da sua caminhada a disciplina sofrimento. Vida cristã sem lágrima não é vida cristã. O crente que pensa que a vida cristã é um mar de rosas, vai ter hora que ele vai cair na arrebentação dos espinhos. Mas essa mesma vida cristã, que não nos impede às vezes de chorarmos, ela nos dá garantia de abundante alegria. Diga comigo: abundante alegria. A vida cristã nos reserva. Ela não impede a gente, na nossa caminhada, da gente não passar por alguns percalços da vida. Pode ser o crente mais novo ou mais antigo. Pode ser o camarada que já tenha andado com Deus desde a sua meninice e hoje ele tem 100 anos de idade. Esse homem enfrentou as suas dificuldades, esse homem passou pelos vales, esse homem chorou. Mas esse homem também presenciou vida de paz no seu coração. Portanto, eu queria que os irmãos pensassem junto comigo que sofrimento faz parte de um propósito de construção da nossa vida com Deus, porque não há propósito sem processo. Nós não recebemos um propósito de Deus na nossa vida bíblico, sem que a gente venha descartar dele o processo. Capítulo 5, versículo 10 de 2 Samuel, não abra. O texto vai nos dizer que Davi ia crescendo em poder, porque o Senhor era com ele. Ali nós estamos vendo o produto final. O produto final é: Davi estava crescendo, Davi tinha poder, Davi era rei agora sobre todo Israel. Davi chega ao trono máximo, governando todo Israel. Recebeu a primeira unção na casa do seu pai Jessé, recebeu a sua segunda unção sendo rei sobre Judá, recebe a sua terceira unção sendo rei sobre todo Israel. Mas nós estamos diante de um texto que nos remete a um produto final. Ou seja, nós olhamos ali e falamos: é tão fácil chegar a ser rei sobre todo Israel, mas nós esquecemos de olhar para trás e vermos um processo. Ou seja, o propósito não pode ser desligado ou separado da vida de processo. Sofrimento não anula o propósito, e sim dá sentido ao propósito.
Quando a gente olha e fala assim, Deus tem um plano na minha vida, mas eu não esperava pelo problema, pelo sofrimento. Mas o que dá sentido ao propósito de Deus é quando passamos pelos sofrimentos da vida e encaramos eles como um propósito de Deus, vencemos esse sofrimento e permanecemos na presença de Deus. O que dá sentido à nossa vida não é o sofrimento, mas é o propósito pelo qual ele foi determinado na sua vida para aquele fim. Então ele serve como aquele texto famoso de Gênesis 50, versículo 20, quando José se defronta com os seus irmãos, quando José olha para os seus irmãos, eles temerosos por saber agora, revelado aos seus irmãos, que José era o governador de todo o Egito, e que todo o mal que eles fizeram a José poderia vir agora à tona e a paga seria dobrada. E o temor dos irmãos de José José agora, com o poder que ele tem, com a autoridade que ele tem, ele vai nos matar, porque nós o vendemos, nós o maltratamos, nós deixamos ele para lá. Na verdade, José, ele no capítulo 50, versículo 20, ele diz: na verdade vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, como vocês estão vendo hoje ou agora. Na versão NVI, a expressão hoje é muito interessante. Se você quiser abrir o texto, você não vai talvez encontrar a palavra hoje, não sei, mas na versão NVI, capítulo 50 do livro do Gênesis, verso 20, aqui o texto vai nos dizer como vedes agora, mas na versão NVI está escrito como tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Mas olha o que diz o texto, capítulo 50, verso 20 de Êxodo. Se você puder ler comigo, eu te agradeço. Diz o texto, vamos, 50, Gênesis capítulo 50, verso 20. Oi? Acharam, irmãos? Graças a Deus. Vamos lá. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. O que diz o texto? Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Portanto, irmãos, o sofrimento não anula o propósito de Deus. Ele dá sentido ao propósito que Deus estabeleceu. O sofrimento que esse homem viveu durante a sua juventude, a sua vida em crescimento de maioridade, isso deu sentido a tudo que Deus tinha para a sua vida. Aquilo que ele entende lá no final e diz para os seus irmãos, é de fato o propósito que dá sentido à vida dele. Ele diz, vocês intentaram mal, Deus o transformou em bem, para quê? Para que se pudesse salvar muitas pessoas através do sofrimento que vocês impuseram sobre a minha vida. Irmãos amados, algumas semanas atrás eu disse que nem sempre Deus escolhe o melhor ou a melhor terra para nos plantar e nos fazer florescer. Falando do mesmo profeta Daniel, do mesmo livro, eu disse que em alguns momentos Deus não escolhe a melhor terra, o melhor lugar, melhor ambiente para nos plantar e nos fazer florescer, mas sempre coopera com aqueles que lhes são leais para cumprir neles os seus propósitos. Eu mencionei Isaac sendo o semeador no lugar mais seco da terra e foi o homem mais rico de todo o Oriente. Nem sempre Deus precisa se manifestar de uma forma favorável aos nossos olhos para que Ele cumpra um propósito. Veja a vida de Isaac. Se você gosta de pensar sobre isso, olha a vida de Isaac, uma vida de luta, de sofrimento, mas uma vida em que remete ele lá na frente a um propósito pelo qual Deus estabeleceu em sua vida. Veja como foi a vida de José. Paulo, um pregador que escolheu pregar no pior lugar para se pregar, na terra onde a deusa Diana era adorada por todos. Ele chega para destruir, e os encantadores, os vendedores de ídolos estavam dizendo assim, esse homem vem aqui para perverter o nosso trabalho, para destruir a nossa fonte de renda, para acabar com aquilo que nós tínhamos como fonte de lucro. E Paulo chega para pregar numa cidade onde é dominada pela idolatria e pela adoração à deusa Diana. Então Deus às vezes não nos planta em lugares favoráveis
para cumprir seus propósitos. Pelo contrário, Ele nos coloca em determinados lugares para que ali Ele opere o grande propósito que Ele tem na sua vida, na minha vida, para o nosso bem, para a sua glória. Diga comigo, tudo o que está acontecendo. Está fraco, diga, tudo o que está acontecendo na minha vida. Tudo o que aconteceu na minha vida. Tudo o que irá acontecer na minha vida. Diga, é para o meu bem e para a glória de Deus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Eu carrego lá de trás, pastor, uma mágoa. Eu sofri demais, mas isso vai dar sentido ao propósito na sua vida no futuro. Eu trago de lá uma angústia, uma brutalidade que fizeram comigo, uma humilhação que eu sofri. Isso vai dar sentido. Isso vai dar sentido ao propósito que Deus tem a realizar na sua vida. Pastor, mas eu passei por uns bocados. Eu sei, talvez eu não suportaria o que você suportou, mas isso vai dar sentido àquilo que Deus tem para a sua vida. O sofrimento, irmãos, olhando para esse texto, o sofrimento do cativeiro babilônico na vida de Daniel e de seus amigos, serviu para provar que as lutas não anularam o propósito, mas revelou o real sentido na vida deles. Eu mencionei na vez passada, que o propósito que Nabucodonosor tinha era os melhores jovens, os mais inteligentes, os mais versados, os mais aplicados, os mais bonitos. Para quê? Para trabalhar junto com ele, para comer a melhor comida, beber o melhor vinho, para desfrutar das coisas boas, mas para adorar a deuses estranhos. Ele coloca um homem errado ou homens errados para tentar cumprir um propósito errado na vida deles, porém Deus não permite. O que para Nabucodonosor era uma estratégia maravilhosa, para Deus era um propósito de estabelecer o seu reino naquele lugar e mostrar que Deus, irmãos, Deus é poderoso, como nós cantamos, Ele é soberano e tem o controle de tudo e de todos. E Nabucodonosor, esse cara era louco. Ele a priori, ele ouve tudo o que aconteceu, vê tudo o que aconteceu com Daniel, e daqui a pouco ele olha para Daniel, Daniel revela um sonho para ele, ele vê a grandiosidade do Deus Daniel, e ele decreta algo lá, e coloca Daniel no pináculo do templo, ele diz que só o Deus de Daniel era Senhor. Daqui a pouco ele estava lá fazendo outro decreto, para fazer com que as pessoas se dobrassem diante da sua estátua. Ele era um cara louco, mas ele foi tão louco que ele colocou homens lá, que Deus tinha um propósito na sua vida, e quase destruiu completamente o seu reino. Quando a gente olha para o sofrimento de Jó, irmãos, a gente vê que serviu para mostrar que não se pode separar aquilo que se completa. Quando a gente olha para o sofrimento de Jó, nós vamos ver duas coisas que não podem andar separadas: propósito e sofrimento. Porque o sofrimento dá sentido ao plano de Deus na vida de um servo dele. Não estou dizendo com isso que você vai precisar sofrer para ser vencedor. Não. Eu estou dizendo que não se pode separar uma coisa da outra. Agora eu quero fazer uma pergunta para que todos possam me deixar tranquilos. Quem aqui nunca passou um momento difícil na sua vida? Levante a sua mão direita. Se você não passou, eu vou passar, no final do culto você me procura, pastor Luiz Carlos, eu e o pastor Arlindo, vamos te dar por semana, pelo menos uns 5 fardos para você carregar, para você passar um problema na sua vida. Você nunca teve luta, eu vou te dar pelo menos umas 2 essa semana, para você enfrentar aí, bem legal, que vai fazer com que você entenda que não se pode separar duas coisas que andam juntas. Se a gente olhar para a vida dos apóstolos, se a gente olhar para a vida de Jesus, se a gente olhar para a vida dos patriarcas, se a gente olhar para a vida dos profetas, nós vamos ver um Deus que não privou nenhum deles de passar por lutas, mas também não privou nenhum deles de enviar sua graça para o sustentar todos os dias. Todos os dias. Quando a gente olha para a vida de Jó, a gente pode perceber que há propósito e sofrimento andando junto na sua vida. Ele entende isso quando ele declara alguma coisa que alguém disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele disse: não, eu posso receber o bem de Deus, mas também recebo o mal. Eu sei que Deus é tão bom que me dá tudo que eu preciso, tudo que eu quero, mas será que eu posso rejeitar também o que não é bom? E ele entende a soberania de Deus. Ele diz: Deus me deu os meus filhos, Deus me deu a minha riqueza, Deus me deu o meu patrimônio, mas também Deus me tomou. Ele diz o que, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor.
Ele entende o plano de Deus, a soberania de Deus, a grandiosidade de um Deus que trabalha com propósito, mas não nos limita a viver uma vida boa, tranquila. Ele nos coloca em situações para provar a nossa fé. Como eu disse no início, sofrimento não anula o propósito, e sim dá sentido a ele. Meus irmãos, propósito é um programa a longo prazo de Deus na vida de um homem e de uma mulher, em que Deus estabeleceu para ele um crescimento na fé. Diga para a pessoa que está do seu lado com todo carinho, diga: meu irmão amado, propósito de Deus na sua vida é um programa a longo prazo que Ele estabeleceu para o seu crescimento em fé. Ah, pastor, não dá para diminuir o prazo, não, é com Ele. Conversa com Deus. Dá para dar uma lidinha no Salmo 40 não? Ou no Salmo 70 não? Apressa-te, Senhor, não sei. É com Ele. Mas uma coisa é ouvir à luz da palavra de Deus, que para alguns homens, como Moisés, o propósito dele foi a longo prazo. Na vida de Jó, não sei quanto tempo. Na vida de Abraão, bastante tempo. Na sua velhice, ele conseguiu a paternidade. Mas o propósito de Deus é um programa a longo prazo que Deus estabeleceu para o crescimento do homem em fé. Quando eu estou com Deus, quando eu caminho com Deus, eu tenho que entender que eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a cumprir, e esse cumprir passa pelo tempo de Deus, mas esse tempo de Deus vai estabelecer na minha vida um crescimento em fé, vai me proporcionar um crescimento em que eu possa olhar lá na frente e dizer assim: valeu a pena o tempo que eu esperei, valeu a pena o tempo que eu aguardei até que isso acontecesse na minha vida. Havia uma mulher que clamava a Jesus e ninguém a ouvia, mas teve um momento que ela entra no meio da multidão, e 12 anos diz a história que essa mulher padecia num fluxo de sangue. Então, o propósito de Deus tem um programa, tem um tempo, e é um programa a longo prazo, para que nós possamos crescer em fé, para que nós possamos ser homens mais maduros e mulheres mais maduras. E olhando para esse texto, nós vamos ver aonde e como a fé desses 3 irmãos, 3 amigos de Daniel, se revelaram ou foram demonstradas diante da situação que ele se encontrava. Quer ver o primeiro detalhe? Como a fé desses homens foi demonstrada? Como a fé daqueles homens foi revelada no meio da situação que eles estavam vivendo? Primeiro, nos desafios. Olha aqui que diz o versículo 6 do capítulo 3. Olha como é que a fé daqueles rapazes fora revelada no meio da situação que eles estavam, no desafio. Olha aqui que diz o texto do versículo 6, leia comigo: qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo lançado na fornalha de fogo ardente. Você sabe aonde a fé deles foi demonstrada? Foi revelada no desafio, na dificuldade, na tribulação, no problema. Sabe aonde a nossa fé é revelada? Quando nós enfrentamos as lutas, quando nós estamos diante do desafio, quando nós não temos desafios, quando nós estamos vivendo, desculpa a brincadeira, com a ovelha na sombra, quando nós estamos com o freio de mão do nosso carro puxado, quando nós estamos com o guarda-sol aberto, quando nós estamos sentados numa cadeira de praia, olhando para as ondas vindo, dando mergulho, voltando, talvez a nossa fé ali não é tão revelada e tão demonstrada quanto no meio dos desafios. Nabucodonosor agora olha e escuta um decreto, e faz um decreto para que as pessoas pudessem agora adorá-lo. Ele era louco, aquele homem. Ele queria adoração, ele queria fama, ele queria que as pessoas se prostrassem diante dele. E ele o que faz? Ele faz uma estátua e declara: todos que não me adorarem, no ouvir, no som da trombeta, será lançado na fornalha de fogo ardente. Qualquer um, aí diz o texto, qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado. Meus irmãos amados, a verdadeira fé precisa ser revelada diante dos problemas. A verdadeira fé que um cristão tem, ela é desafiada todos os dias. Quando Jesus olha para os seus discípulos e vê uma multidão diante dele, ele olha para o discípulo e diz assim: olha, faça com que essa multidão se assente, ou dê de comer para eles. Ele diz assim: Senhor, já é tarde,
Olha o relatório que eles passam para Jesus. A hora já está tarde, o povo é muito grande, e nós não temos senão algumas coisinhas no canto ali que dá muito mal para a gente passar essa noite aqui. Jesus disse: mande todos se assentarem. O discipulado de Jesus foi: faça com que eles sentem-se, faça com que eles esperem. Meus irmãos, nós revelamos a grandeza de uma fé quando nós estamos diante de um problema como esse. E Jesus ensina para aqueles homens que não é despedindo os problemas que nós vamos crescer em fé, é enfrentando. Diga para o irmão: enfrente seu problema, irmão, e cresça na fé. A verdadeira fé mostra seu valor e poder diante das maiores adversidades. Capítulo 1 do mesmo texto, verso 5. Olha o que diz o texto. Daniel 1:5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O que estava diante deles era um desafio muito grande, era alguma coisa que mexeria com a integridade espiritual deles, que mexeria com a integridade moral deles. A integridade religiosa deles estava posto em xeque ali, porque a ordem do rei é o seguinte: durante 3 anos, dê a eles a ração diária, as finas iguarias do rei, faça com que eles bebam um bom vinho, faça com que eles desfrutem de tudo que nós desfrutamos no palácio, porque eu quero usá-los. Eu quero usar, irmãos, os jovens desse mundo estão sendo arrebanhados por um encantamento e possibilidades de serem grandes, poderosos, e de comerem coisas boas e beberem bons vinhos e boas bebidas. Mas isso é uma grande artimanha do rei desse século, do príncipe desse século, Satanás, que veio para roubar, matar e destruir a vida das pessoas. Olha o desafio. A nossa fé mostra o valor e o poder diante das mais duras adversidades que enfrentamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, olha o desafio de apóstolo Paulo, quando se apresenta ali uma grande tempestade, um navio açoitado pelas ondas, e um problema que ele teria que encarar. Diz o capítulo 27, a partir do verso 21, havendo todos estado muito tempo sem comer. Atos 27, verso 21 diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora, olha o valor e o poder de uma fé demonstrada através de uma grande adversidade, como as que os 3 amigos demonstraram, como Daniel demonstrou, não comendo as finas iguarias, e como o apóstolo Paulo agora demonstra. Ele disse: mas já agora vos aconselho bom ânimo. Diga comigo: bom ânimo. Porque nenhuma vida, diz o texto, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Por quê? Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Olha que diz o texto fascinante: é preciso que compareças perante César. Sofrimento não anula o propósito. Diga comigo: sofrimento, luta, adversidade não anula propósito, mas dá sentido a ele. Paulo, tu tem que comparecer diante de César. Pô, legal, prepara uma passagem, um transatlântico, eu posso ir até mesmo na segunda cabine, na cabine mais tranquila, mais barata. Paulo foi como prisioneiro. Eu posso talvez ir tranquilo, olha, ver a melhor data para ir, para a gente não pegar os ventos contrários. Ele foi na data tranquila, mas o vento chegou no meio do caminho. Sabe para quê? Para que ele comparecesse diante de César. Às vezes a gente quer que Deus faça as coisas do jeito que a gente programa. A gente tem um roteiro, né?
A gente programa alguma coisa e diz assim: Senhor, é assim que eu quero. Deus olha para você e diz: não, não é assim que eu quero. E Ele vai e se defronta com uma tempestade, se defronta com um barco todo assoreado, todo arrebentado, um grupo de pessoas extremamente desanimadas, amedrontadas, apavoradas. Ele diz para todos: bom ânimo. Sofrimento não anula o plano de Deus. Ele valida o propósito. Ele confirma o propósito. Você está passando por algum tipo de luta? Seja sincero para mim. Você está passando algum tipo de luta na sua vida? Levante a sua mão. Isso não vai invalidar o propósito na sua vida. Mas se você tiver de comparecer, você vai comparecer diante de Deus, para que Ele cumpra o plano na sua vida. Segunda coisa, foi diante do desafio que a fé daqueles 3 amigos foi demonstrada. Demonstrar fé em casa é uma coisa não muito difícil. Demonstrar fé na faculdade deve ser um mega desafio. Demonstrar fé no meio de uma universidade, aonde quando você se manifesta e diz: eu sou crente, aí começa caras e bocas para você. Quando você chega lá na empresa, onde está todo mundo contando piada, onde está todo mundo marcando uma saidinha após um happy hour na sexta-feira, onde todo mundo está marcando uma fugidinha, dizendo para a esposa: olha, eu vou trabalhar até mais tarde. O cara já saiu 3 da tarde. Hoje eu tenho que trabalhar até 10 da noite. O cara tem 3 horas, ele já saiu, já deu um jeito de armar alguma coisa errada. Aí você tem que demonstrar a sua fé. Como é que faz? Como é que lida com isso? Eles demonstraram a sua fé diante do desafio, mas olhe, eles demonstraram uma fé diante de Deus. Diga comigo: a minha fé, ela não é só demonstrada diante dos homens, ela é demonstrada diante de Deus. Quer ver o texto? Vá lá, o capítulo 3 novamente, verso 16 e 18, que acabamos de ler. Ela é demonstrada diante de Deus. Primeiro texto que nós lemos, capítulo 3, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, dizendo ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Ele diz o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, o que é que diz o texto? Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não te serviremos, não serviremos aos teus deuses, não adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantasse. Ele teria talvez aqui 2 possibilidades. Uma foi o que ele disse. Ele disse: se Deus não nos livrar, se o Senhor, fica sabendo, se o Senhor não nos livrar, versículo 17, a quem nós servimos, se o Senhor nosso Deus, a quem nós servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha. Mas fica tu sabendo, ó rei, se Ele não livrar, arruma um jeito para a gente, vamos entrar num acordo, vamos dar um jeito de minimizar o castigo pelo o ato errado que eu cometi, de não adorar os seus deuses. Sabe o que ele está? Ele está diante de Deus. A fé daquele homem, daqueles 3 rapazes, não é só demonstrada diante da dificuldade, ele demonstra diante de Deus. A nossa fé, irmãos, é demonstrada também diante de Deus, quando nós estamos nos bastidores da nossa vida, quando nós estamos lá naquele momento em que o rapaz vai dizer assim: eu tenho como resolver esse problema para você de um outro jeito, um jeito mais fácil. Eu tenho como chegar num atalho contigo, de modo que você não precisa passar por aqui, você vai direto lá para a porta, porque eu faço contigo. Lá no retiro dos jovens, eu tinha que voltar rápido para cá, e a Lana, com muito carinho, muito carinho da parte dela, eu disse: eu preciso ir embora. Ela: almoça. Eu falei: eu preciso almoçar, mas a fila está grande. Não, pastor, o senhor pode furar a fila. Eu disse assim: não posso furar a fila. Eu não tenho esse direito de furar a fila e entrar na frente dos jovens que pagaram o retiro,
que pagaram R$380, eu não tenho o direito de furar a fila. E esperei todo mundo comer. E depois eu fui lá, me servi e comi. Pastor Arlindo, certo dia, parou o seu carro, chegou mais tarde no estacionamento, e alguém tinha parado o carro na vaga dele. E o irmão falou: pastor, eu vou tirar. Não, você não vai tirar, porque você chegou no horário, eu cheguei depois. Essa fé que nós demonstramos diante de Deus, quando Ele não está conosco, ou quando a gente não está na frente das pessoas. Nós professamos a nossa fé diante de Deus. É para tremer na base. Não é só diante dos desafios. Não vou, mas e diante dos homens, diante da situação, longe talvez como a gente pensa dos olhos de Deus. Como é que fica? A verdadeira fé precisa ser revelada diante de Deus. A verdadeira fé, irmãos, é uma resposta a Deus, que confiamos em Sua palavra. A verdadeira fé é uma resposta que nós devolvemos a Deus, dizendo assim: Senhor, eu confio em Ti. Foi o que esses rapazes fizeram. Diante da dificuldade, rei, fica você sabendo. Se o nosso Deus não nos livrar, fica você sabendo, nós não vamos adorar os seus deuses. Nossa fé está exposta diante de Deus, é uma resposta que nós damos a Ele, de modo que nós vamos falar assim: eu confio em Ti, Senhor, mesmo me salvando, mesmo me fazendo morrer, eu confio em Ti, eu entrego totalmente a minha vida a Ti. A verdadeira fé, irmãos, é uma confissão da soberania de Deus sobre todas as coisas. Eles disseram: se o nosso Deus quer nos livrar, pela sua soberania e pelo seu poder, Ele nos livrará, senão, nós vamos perecer. Uma fé verdadeira é aquela que nós confessamos a soberania de Deus, onde nós dizemos assim: quero uma coisa, quero outra, Deus está no controle da minha vida, porque eu confio nele. Diga comigo: pode acontecer o que for, eu creio na soberania de Deus. Lucas capítulo 7, rapidamente, só para a gente concluir, tem 2 pontos, mas são rápidos. Primeira revelação da fé daqueles homens foi diante do problema. Agora vai ser diante de Deus. Aí olha que coisa maravilhosa o texto de Lucas 7, o servo do centurião. Rapidamente: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e um servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, e pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Esses, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que lhes faça isso, porque é amigo do nosso povo, e Ele mesmo nos edificou sinagoga. Então, diz o texto, verso 6, Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos, para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque porque não sou digno que entres na minha casa, por isso eu mesmo me julguei digno de ir ter contigo. Eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra o meu rapaz, e ele será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo: esse vai, e ele outro vem, e ele vem, e o meu servo faze, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, diz o texto, verso 9, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse o quê? Afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo do centurião. A verdadeira fé, irmãos, é uma confissão da soberania e do poder de Deus em nossa vida. Nós confessamos a nossa fé, nós demonstramos a nossa fé, não só diante dos problemas, mas diante de Deus. Terceiro, aqueles jovens demonstraram a sua fé diante dos homens, diante dos problemas, diante de Deus e diante dos homens. Talvez não tenha sido tão difícil. Volte lá o texto, olha o que diz o capítulo 3, verso 19 e 20. Diz assim: então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. O que diz o texto? Ordenou que se acendesse a fornalha o quê? 7 vezes mais do que se costumava,
e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. A verdadeira fé é revelada também diante dos homens. Bom, se o nosso Deus quer nos livrar, Ele nos livra. Ele provou para Deus que eles eram homens de coragem, homens de fé, e que demonstravam uma confiança na soberania de Deus que estava no controle. Só que agora eles estavam diante dos homens, de uma sentença dos homens. E foi diante dos homens que Ele usou talvez uma das disciplinas mais marcantes da vida cristã. Sabe qual é a disciplina mais marcante na vida de um homem e uma mulher de Deus perante dificuldade, Deus e os homens? Diga comigo, o silêncio. Diga comigo, o silêncio. Não tem palavra melhor para você responder aos homens quanto à sua fé do que o silêncio. Olha para o texto, se você encontrar um momento eles reclamando e dizendo: oh, me solta, não me amarra não, não me segura não, se eu me espalhar ninguém me ajunta, você não vai ouvir eles falando. A verdadeira fé precisa ser revelada diante dos homens. Na igreja, nós somos homens cheios de fé, mulheres cheias de fé. Diante de Deus, Deus sabe que nós somos homens que revelamos a nossa fé para Ele. Mas diante dos homens, diante dos problemas nós somos cheios de fé. Diante de Deus também, mas diante dos homens, eles olham assim: tu tem certeza que tu é crente? Que igreja é essa que você congrega? Que Deus é esse que você está servindo? Porque o primeiro problema que você encontra lá em casa, lá na faculdade, lá no seu trabalho, a primeira coisa que você tem que demonstrar é a sua fé, não suas palavras, não a sua ira, não a sua indignação, não a sua raiva, não o seu ímpeto, mas o seu silêncio. Olha o que diz Lamentações de Jeremias, capítulo 3, que foi lido pela manhã. Pastor Lindo, acho que estava gravando, tinha guardado no coração lá o texto de Lamentações que ele leu pela manhã. Lamentações 3 fica na palavra de Deus, fica entre Gênesis e Apocalipse, e para ser mais preciso, depois de Jeremias. Lamentações capítulo 3, versículo 22 até o verso 25, eu gostaria que você pudesse ler esse texto em alto e bom som para você mesmo. Diz o seguinte: as misericórdias, vamos juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso, em silêncio. Diga glória a Deus. Uma das maiores disciplinas da vida cristã, irmãos, é o silêncio. E nós não vamos ver esses homens demonstrando a sua fé, gritando, reclamando, murmurando da sua situação. Pastor, mas está demorando demais, para de reclamar, meu irmão. Pastor, as coisas não acontecem. Estou orando, quero uma varoa para casar, mas está demorando. Espera, irmão, porque sem oração só vem dragão. Pastor, eu quero me casar, já estou passando brasilidade. Calma. É melhor você esperar do que você casar com um camarada que vai te fazer infeliz, de uma menina que não sabe nem fazer um arroz em casa. A priori, deixa eu dar um conselho para umas jovens aqui. 2, não vou cobrar nada, mas se você ganhar uma caixa de ferramentas, você me dá. Quando você fizer uma lista de presente para casar, Rafael, faça, pede 2, como você me dá. Peça uma caixa de ferramenta, bota na lista de presente lá uma caixa de ferramenta, para você não ficar ocupando o seu pai. Pai, como é que eu faço? Arrebentou um fio da lâmpada aqui. Meu filho, segura um pouquinho que eu estou indo para ele. Não, pai, vem para cá não, deixa que eu resolvo aqui.
Eu tenho uma caixa de ferramentas, eu quero aprender como faz. Segundo conselho, descobre se a sua namorada sabe cozinhar. Porque se você não souber cozinhar, compra bastante micro-ondas. Separa uma freezer bem grande para você guardar tudo que é comida congelada, para você chegar em casa e congelar, tirar do congelador e botar lá, porque senão tu vai morrer de fome, filho. Se a tua mulher não sabe fazer um ovo, um arroz, descobre com a sogra. Descobre. Agora eu vou dar uma dica para as meninas. Ah, a namorada do Leandro ali, ó. Descobri com as meninas. Ali o varão ali, ó. Descobre que se o teu namorado ou o teu noivo, ele pelo menos sabe o que é uma vassoura. Se ele não souber, apresenta ele, diz assim: vassoura, namorado, vassoura, um paninho de chão, né? Não mata, gente, não deixa você menos homem, não. Não tira a tua masculinidade, não diminui tua testosterona, não. Varrer de vez em quando em casa lá, ajudar a mulher lá, ó, enquanto você está varrendo, você está namorando com ela, você está conversando com ela, dizendo: Deus é bom, minha irmã, Deus é bom, minha esposa, Deus vai dar vitória. Mas olha só, nossa fé precisa ser demonstrada no silêncio, diante dos homens. Não responda à provocação, responda com fé. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação. Sabe o que aqueles 3 amigos estavam fazendo? Esperando Deus agir lá na fornalha. Estavam lá, os camaradas tudo grande, alto, forte. Pode ler o texto. Nabucodonosor mandou pegar os mais fortes para amarrarem eles. Pega os mais fortes aí, amarra aquela galera e joga eles lá. Os caras, quando chegaram perto da boca da fornalha, todo mundo foi queimado e morreu. E os 3 caras lá, eles não abriram a boca. Nossa vitória não vem no nosso argumento. Nossa vitória não vem quando a gente fica debatendo com as pessoas, discutindo com elas. Nossa fé é demonstrada no silêncio. Diga, irmão, fica mais quieto. Diga para a pessoa que está do teu lado aí: fica mais quieto que Deus vai te dar mais vitória. Para a gente finalizar agora de uma vez por todas, a fé daqueles homens foi demonstrada diante dos problemas, diante de Deus, diante dos homens, mas também diante da confissão do rei. Sabe quem confessou a fé deles? O rei. Não foi eles que disseram: está vendo aí? Duvidou de mim? Tem crente assim, não tem? Tem crente que depois que recebe uma vitória, estufa o peito de pombo, levanta o pescoço e diz: eu falei que Deus ia me dar vitória. Agora os inimigos vão me ver soberano. Nada, meu filho. Deus te dá bota uma situaçãozinha e você perde tudo de novo. Humildade. Esses camaradas não precisaram abrir a sua boca para reclamar de nada e nem para dizer que Deus era Senhor. Sabe quem confessou? O próprio rei. Olha aqui que diz o texto. Lá no capítulo 3 ainda, versículo 26 ao 28, diz assim para a gente finalizar. 26 ao 28. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores, reis, e viram que o fogo, leia comigo por favor, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro do fogo passara sobre eles. Louvado seja Deus. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Louvado seja Deus. O que eu preciso é ser crente. Quem vai me justificar é Deus. Eu preciso aguardar em silêncio o Deus que vai entrar no desafio comigo, vai me tirar dele, e as pessoas vão dizer: bendito seja o Deus do irmão e da irmã, porque Ele é verdadeiramente
o Deus da vida dele. Eu não preciso me manifestar. Eu tenho que demonstrar minha fé diante dos desafios, diante de Deus, dos homens, e deixar com que as pessoas falem o que Deus é de fato. Irmãos, a verdadeira fé precisa ser revelada com plena confiança no propósito de Deus. A maior demonstração de fé partiu dos 3 amigos, mas a confissão da grandeza de Deus partiu do rei. Quem confessou que Deus era grande foi o rei. Ele só tinha que demonstrar a sua fé, irmãos. Diante dos desafios enfrentados, a luz deles brilharam. Diante de Deus, quando Ele os prova e permaneceram, a luz dele brilhou. Diante dos homens, quando esses o tentaram, a luz deles brilharam. Diante dos crentes fracos, nossa luz precisa brilhar. Havia nessa terra muitos homens e mulheres que aceitaram a ração do rei. Havia naquela província muitos que estavam bebendo o vinho do rei, que estavam adorando os deuses, mas a atitude deles foi uma resposta aos crentes fracos. Você é uma grande resposta na demonstração da sua fé para os crentes mais fracos. Porque se tu for pedra de tropeço, Jesus disse uma coisa muito legal: pega uma pedra de moinho, enrola no pescoço, procura um rio de 3 metros de profundidade é o suficiente, 3 metros só, enrola uma pedra de moinho no pescoço e se lança, porque é melhor do que cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude a demonstrar a nossa fé diante dos problemas de Deus, dos homens, e deixar com que os homens glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Vamos orar. Você pode fechar sua cabeça, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Deus e Pai, nós queremos entregar esta palavra nas suas mãos. Ela é sua. Toda a glória e toda a honra lhe pertence. O que eu te peço é que o nosso coração esteja abastecido da tua palavra, de modo que ela possa produzir em nós fé, para que possamos demonstrar essa fé diante dos homens, das lutas do Senhor, e fazer com que a nossa luz brilhe diante dos homens, e que eles glorifiquem ao teu Pai, ao Pai que estás nos céus.